Estamos retomando o segundo bloco com a entrevista com o senador Blário Maggi, um dos novos senadores eleitos em novembro passado. Senador Blário Maggi, então o senhor foi eleito uma primeira vez governador e depois foi reeleito novamente governador do Mato Grosso? Esse foi então, a primeira eleição, uma eleição sem muito preparo para chegar nela, mas vencemos. E aí fizemos um governo, que eu acho que era o governo que a sociedade de Mato Grosso esperava. Porque até então, as pessoas viam assim, o governo era para o governo e a sociedade era para alimentar o governo. Não tínhamos o governo para a sociedade. E eu inverti essa lógica, eu fiz com que o Estado estivesse presente, construímos milhares de quilômetros de rodovias, coisas que não tínhamos no estado do Mato Grosso. Para ter uma ideia, em toda a história de Mato Grosso tinha 1.640 quilômetros de estradas estaduais asfaltadas. No meu período de governador, eu deixei o dobro disso, quer dizer, foi para 4.000 quilômetros, 4.500 quilômetros de estradas asfaltadas, a mais do que tinha então. Reformamos todas as escolas públicas, 90%, vamos dizer assim, das escolas públicas do estado do Mato Grosso. Fizemos um programa habitacional de mais de 70 mil casas populares. Quer dizer, então eu fui atendendo o setor produtivo, que é responsável pela geração de riqueza do estado, mas não esquecendo de dar à população mais pobre a oportunidade para que ele tenha casa, tenha escola, tenha saúde. O programa Minha Casa Minha Vida veio no segundo governo do presidente Lula. No primeiro governo, nós no Mato Grosso, construímos casas exclusivamente com recursos públicos do estado do Mato Grosso. E o importante de frisar é que esses recursos vêm de um fundo estadual de transporte e habitação, criado no governo anterior do ex-governador Dante de Oliveira, já falecido, e nós utilizamos esses recursos, 30% do fundo ia para a construção de casas populares. Então o produtor de soja, de algodão, de pecuário, de madeira, o consumidor de óleo diesel, acabava abastecendo esse fundo para construir essas casas populares. Bom, então foi um governo que atendeu a iniciativa privada da produção, as camadas mais pobres, a questão da educação, a questão do servidor público. Então passou a ser um governo que olhou por toda a sociedade. E ao concluir o governo, em abril de 2010, quando eu renunciei para disputar o Senado, a aprovação de governo foi de 92%. Excelente. Foi excelente. E o senhor já tinha sido considerado meio vilão dos ambientalistas, pelo fato de ser um grande produtor de soja. Como é que foi a transformação da sua imagem dessa pessoa contra o meio ambiente no aliado dos ambientalistas? Primeiro que os ambientalistas, aqueles mais xiitas, né, eles acham que todo mundo que precisa de mexer no meio ambiente, interferir no meio ambiente, é contra o meio ambiente. Não é verdade. O produtor rural, ele precisa mexer no meio ambiente para produzir alimentos. Ele não produz alimentos só para ele. Se for para ele, ele com 10 metros quadrados, 20 metros quadrados, ele vai produzir. Né? Mas precisa para alimentar o mundo, as pessoas, precisa vestir as pessoas, então você precisa interferir no meio ambiente. Agora, tem que interferir com responsabilidade. As leis ambientais brasileiras e as mato-grossenses, elas exigem respeito ao meio ambiente. Você não pode desmatar nas beiras de rios, você tem que preservar as encostas, você tem que deixar uma reserva legal lá na Amazônia de 80%, só pode usar 20%, no Cerrado você pode usar 65%, e era o que estava sendo feito no Mato Grosso. O problema é que quando eu assumi o governo em 2013, a curva de desmatamento no estado do Mato Grosso, ela era muito fortemente numa ascendente. Nós chegamos a ocupar por ano, em 2002 para 2003, 11 mil quilômetros quadrados no estado do Mato Grosso. Quer dizer, 1.100.000 novos hectares foram desmatados para ocupação de agricultura, de pecuária. Já de 2003 para 2004, se você pegar hoje as curvas, você vai ver que ela começou a descer, e o Mato Grosso hoje, depois de 7, 8 anos, ele desmata menos de 1.000 quilômetros quadrados por ano. Quer dizer, então, o meu governo entrou e disciplinou. Peguei a fama de desmatador porque o Estado vinha numa velocidade muito grande. Tive problema com o meio ambiente? Claro que tive, mas também tive a sensibilidade de chamar os produtores, chamar as ONGs que tanto criticavam o Estado do Mato Grosso e o governo e os setores produtivos, e disse a eles o seguinte: olha, muito bem, vocês querem mudanças. Eu também, como governador e como produtor rural, também quero mudança. Eu quero respeito do mercado nacional e respeito do mercado internacional. Eu não quero produzir alguma coisa em Mato Grosso onde não tenha condições de colocar no mercado, quer seja no mercado de São Paulo, no Rio de Janeiro, na Europa ou em qualquer lugar. Então, nós precisamos nos adequar ao novo momento que estamos vivendo. Chamamos, então, todo mundo para uma mesa. Inicialmente, eles não queriam vir, né?
achavam que não deviam conversar com o governador, que já tinha recebido o título de Motosserra do Ouro, o homem que não abraça árvores, ou coisa parecida. Inventaram um monte de coisa sobre a economia e sobre mim também no estado do Mato Grosso. Bom, mas eu comecei a fazer viagens internacionais, participar de eventos onde as ONGs estavam, mostrando que não era só intenção, mas nós tínhamos na prática um programa. Fizemos um programa no Mato Grosso chamado MT Legal, que disciplinou todas essas questões. E mais uma vez, irmão, não era só o governo querendo fazer, era a sociedade e os produtores de Mato Grosso querendo resolver esse problema. Então nós conseguimos botar todo mundo na mesa, e tem até uma passagem interessante que eu gosto sempre de contar, porque no início eles não queriam conversar, aí começaram a conversar, aí começaram a dar sugestões para mim no governo, mas não se mostravam comigo fora do governo. E aí um dia eu estava meio já pé da vida com eles, bati na mesa dura e falei, ó, o negócio é o seguinte, negada, vocês estão me tratando igual alguém trata uma amante. Dentro de casa é beijinho, pega na mão, tá tudo certo. Na hora de ir para a rua, você tem vergonha de ir comigo para a rua, então tu vai ter que me assumir. Ou vocês assumem o Mato Grosso, vocês passam a defender o Mato Grosso, não só no Brasil, mas fora do Brasil também, porque nós estamos fazendo a coisa correta e nós vamos mudar essa questão. E aí fechamos um pacto e conseguimos fazer então as grandes mudanças que fizemos no Mato Grosso. Eu fiquei extremamente feliz de ter conseguido inverter essa posição, porque eu creio muito, trabalho muito nesse sentido. Não dá para você ir contra os mercados, não dá para você ir contra a grande opinião pública. E outra coisa, enquanto só as ONGs gritavam, eu podia dizer, são xiitas, são contra a produção, são isso, são aquilo. Mas com os estudos novos que vieram, de aquecimento global, e IPCC e tantas outras coisas que surgiram, contra a ciência não dá para a gente brigar. Quer dizer, as coisas são fatos reais, e eu como governador, na época, então, tinha que ter a responsabilidade de fazer, encarar esses fatos de frente e sem desculpas. E foi o que eu fiz junto com os nossos produtores lá de Mato Grosso, e que servimos de exemplo. E, aliás, o programa que o governo federal instituiu agora do Terra Legal e tantas outras coisas aqui do meio ambiente, são cópias, né, de experimentos que fizemos lá no Mato Grosso. O próprio Código Florestal, que está aqui no Congresso para ser votado, é uma coisa muito parecida com o que a gente já fez no Mato Grosso, dizendo o seguinte, olha, quem ocupou, quem está no campo, quem tem já de fato consolidada a sua posição, ela deve ser respeitada. Agora, daqui para frente, as mudanças têm que ser seguidas na risca a lei que está aí. Senador, vamos dar mais um intervalo e já voltamos. Nós vamos conversar no próximo bloco com o senador Blário Maggi sobre os temas mais relevantes que estão na pauta política do nosso país. Já.